Olá, bem-vindos ao Arincast, o podcast do TechFin Review. Eu sou Beatriz Neiva, Head de Growth da Arin TechFin, e hoje eu vou falar para vocês tudo sobre os produtos de interface da Arin. E é claro que eu não estou sozinha, como de costume. Hoje eu estou aqui com Bianca Pazini, que é Head de Produto da Arin TechFin, e com Bruno Costa, né, que é GPM, né, Group Product Manager aqui da Arin. Tudo bom, pessoal? Obrigada, Bia. É um prazer estar aqui conversando sobre esse produto que a gente soa bastante para Paris, basicamente, né? E que é um produto que a gente tem muito orgulho. São produtos que a gente tem muito orgulho de ter aqui e evoluir cada dia. Exatamente, é um prazer estar aqui nesse podcast que já é um sucesso e eu tenho certeza que o papo vai ser muito bacana. Perfeito. E aí a gente sempre começa com o básico, e aí eu queria que vocês falassem um pouco assim, de maneira objetiva. Quais são os produtos de interface que a Arin tem hoje? Perfeito, Bia. Quando a gente fala de produto de interface, a gente volta um tempão ali, desde quando a Arin surgiu. Na verdade, o primeiro produto que a gente planejou, eu nem estava ainda na Arin, foi com Tícia ali, né? O planejamento todo de escopo de um produto de aplicativo, né? Interface mobile. Bruno, ele foi o primeiro PM aqui da Arin, eu fui a segunda, então ali a gente já foi evoluindo para alguns outros tipos de aplicativo e interface web também. Hoje, depois de percorrida várias versões e várias estratégias que a gente foi vendo de versionamento e mudando o nosso foco ali de acordo com o nosso crescimento muito rápido que a gente teve da Arin, né? Hoje a gente tem ali o que a gente chama da nossa interface web, o nosso interface mobile, que é o nosso aplicativo, ambos white label, né? E o legal, só para trazer desses dois nossos grandes grupos de produtos, né, que são interface web, né, como Bianca trouxe, nosso aplicativo, dentro desses próprios produtos a gente também usa internamente, né? Então, além da gente comercializar para os clientes, a gente também faz uso interno dele. O que é legal que a gente consegue aprender bastante também internamente e trazer essas melhorias para os nossos clientes também. É legal, né? Porque o processo de discovery da Arin, ele começa com clientes internos, né? Ele começa sempre olhando para dentro de casa, entendendo quem seriam esses usuários, né, em outras empresas e como que eles, né, vão usar de fato. Exato. Isso é uma característica em geral da Arin, né? Que a gente tem o nosso próprio core e a gente consome dos nossos produtos. Então, isso é bacana de trazer, que toda a nossa interface também está consumindo nos nossos produtos de API. Nosso core bancário, nossos produtos de Pix, boleto, cartões, e todas as nossas APIs estão integradas com os nossos produtos de interface. Então, é bacana ter essa correlação também. Quando a gente pensa em personas e usuários que usam nossas interfaces, esse link que você trouxe, Bia, de a gente sempre consultar aqui internamente. Obviamente, a gente tem todo um fluxo, um processo redondinho que a gente desenhou aqui internamente de discovery, que a gente leva bastante a sério, inclusive continue discovery, né? Mas a gente não se limita a ele, né? Então, a gente leva muito em consideração inputs que o time traz, seja vindo de clientes, seja do que eles perceberam ali como um valor agregado que a gente poderia estar mudando, seja alguma dificuldade operacional. Então, a gente entende que quando a gente parte para criar um produto, criar produtos que a gente sabe que vai bater em dores ali operacionais e financeiras, e a gente não olhar para dentro, seria muita hipocrisia, digamos assim, Sim. né? A gente sabe que tem pessoas aqui dentro que estão fazendo as mesmas ações que a gente está querendo sanar ou diminuir a dor ali de clientes de outras empresas também. Então, toda empresa tem alguma parte operacional ali que precisa de atalhos, digamos assim, para encurtar caminhos, e isso acaba sendo um foco muito grande nosso aqui. Então, é muito importante a gente ouvir muito internamente também, porque senão a gente está ali fazendo um produto arte, digamos assim, né? Produto Então, arte. E aí, isso é legal correlacionar com o nosso produto de interface web, que a gente traz ali uma ferramenta, né, de gestão e operação financeira para pessoas que são do financeiro de empresas, né? Então, a gente tem nosso departamento financeiro, né, que também utiliza o nosso produto e que também foi um dos nossos públicos-alvo ali para a gente conversar lá no início. Mas não só isso, a gente falou com muita gente, mas muita gente mesmo, de empresas e setores ali financeiros que têm diversas dores muito parecidas quando se fala ali de uma ferramenta de contas a pagar, contas a receber, conciliação, não só ali as ações, de fato, de um produto financeiro de interface. Então, a gente
mapeou muita coisa, a gente fez um discovery enorme e hoje a gente está colhendo esses frutos, né, desse discovery, implementando no nosso produto e tendo feedbacks muito positivos. Quando a gente fala do ecossistema financeiro, eu sempre trago esse ponto, né, de que existem vários conhecimentos na sociedade que são um pouco restritos, digamos assim, né? Então, toda a parte ali regulatória é algo que nem todo mundo tem acesso ou nem todo mundo tem o costume de ir atrás, ou a gente não é estimulado a aprender sobre, sei lá, legislação ou qualquer outro tema que também é muito restrito a gente no nosso crescer, digamos assim. E aí, além desse tema, eu acho que o financeiro também é um tema que é muito restrito. Então, a gente não aprende, né? Hoje em dia, talvez, né? Já existem escolas que fazem isso, mas a gente não aprende a gerir... E aí eu vou ali pro micro, tá? A gerir nosso próprio dinheiro. A gente não aprende isso na escola. Sim. E quando você vai olhar para conversar com as empresas, você vê um reflexo muito grande disso. Então, você conversa com várias empresas, você vê que até hoje existem muitas pessoas, uma massa enorme de pessoas que precisam estar ali para fazer operações repetitivas e maçantes ali, principalmente quando está envolvido na parte financeira. Então, tem muitas pessoas ali que estão ali contratadas para realizar procedimentos operacionais ali, que sejam focados no financeiro, sem nem, de fato, entender. E aí por tem que muito... que elas estão fazendo aquelas Exato, ações, por que tem que ser daquela forma. E sim, tem muita dor de, eu queria ser mais analítica, eu não consigo, eu passo o dia inteiro aqui fazendo um pagamento em um lugar diferente, Quero por ir pra área um. estratégica da empresa. Exato, eu tô tendo essa dor do, poxa, o que eu faço é muito operacional, eu me tomo o dia inteiro. Então a gente entende que um tema que, se a gente focar em tentar facilitar a vida dessas pessoas, seja dando atalhos, seja fazendo ações em massa, ações em lote, criando ali recorrências, já entrando um pouco de features e soluções aqui, né? A gente consegue agilizar, digamos assim, né? Cortar caminhos, né? Aquela história que a gente sempre fala. A gente sabe que a gente está aqui para ser uma ferramenta, não necessariamente fim a fim, porque cada empresa tem sua característica, cada empresa tem ali possivelmente um RP ali por trás, mas a gente, como ferramenta, a gente encurta os caminhos para que a operação, né, dessas pessoas do financeiro sejam mais performáticas, de fato, né? Perfeito. Vocês falaram sobre esse processo de discovery e como vocês conseguem empacotar de fato ali no caso de uso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas duas personas, né? A persona usuária da interface web no laptop e a pessoa que usa ali o aplicativo de celular, né? Quem são essas pessoas? Como que elas são diferentes? Legal. Focando ali na parte da interface web, especificamente, é engraçado que não seria a persona, a gente tem algumas personas, então tá muito sobre a estratégia, como a gente acabou construindo a interface. Então, a gente... Acho que um clique muito legal que a gente teve ali no começo foi entender que a gente precisa começar, obviamente, por um MVP, mas sem deixar de pensar na escala no futuro. Então, a gente sempre quis trazer um produto que fossem vários produtos em um produto só. Então, quando você entra na interface web, você vê que ela é separada ali por spaces, de forma que você atende diferentes tipos de persona. Então, você pode estar ali ajudando com informações financeiras uma pessoa mais operacional, que quer ver a sua operação de forma macro, de forma hierárquica, ou seja, quais são todas as empresas que estão abaixo de mim, quais são todas as contas que estão abaixo dessas empresas que estão abaixo de mim, conseguir fazer uma operação ali muito mais completa a nível de informação e também ajudar no operacional de quem é financeiro. Então, se a gente for traduzir isso em produtos ali dentro de um produto só, a gente tem ali separado entre accounts e transaction nossa interface de forma mais macro, né? Digamos, porque a gente tem novidade já também. Mas, basicamente, ali separando entre um contexto para quem quer tá numa rotina muito mais voltada a partir de fluxos cadastrais e o outro é muito mais voltado a fluxos transacionais. Então, ali a gente, ainda puxando um gancho sobre a gente atender personas, né? Trazendo ali pro cadastrais, e ainda eu consigo dividir entre personas que são clientes nossos internos da área. Então, a gente tem a mesa nossa que tá ali sempre, diariamente, no processo de validar ou não pessoas, ver critérios da PJ ali, ver o quadro societário, etc. E tomar a decisão ou não de acordo com validações que a gente fez com base no Bureau, usando já o nosso outro produto que a gente tem internamente de API, que é o nosso motor de compliance, né? Ele essa parte cadastral, accounts da interface web, ela reflete tudo que acontece ali na API em relação a toda a parte cadastral. E aí, dentro, você consegue usar, ter uma persona ali
da nossa mesa, que é um usuário interno nosso, que acaba sendo dando um input muito grande para a gente entender o que aqui também o nosso parceiro vai querer ver de informação. Então, a gente tem ali os nossos clientes que vão estar tendo acesso também a essas informações, dos clientes dos nossos clientes, digamos assim, né, de forma centralizada. E aí, um ponto que é muito interessante que a gente traz existe uma dor muito grande que a gente ouviu de várias pessoas focando nessa parte cadastral, de que é até engraçado falar, de que uma pessoa não é uma pessoa sempre. O que eu quero dizer com isso? Uma person não é uma pessoa. Em várias estruturas de vários sistemas financeiros, ou softwares e etc. Bianca Pazini tentou abrir uma conta uma vez, ela tentou abrir a conta outra vez. Se eu tiver mandado dados diferentes, eu sou pessoas diferentes, estruturalmente falando. Então, uma dor muito grande, e que a gente já pensou desde o começo, quando eu falo que a gente pensou desde lá de trás de forma escalável, é que Bianca é Bianca. Então, eu consigo, em tudo na interface, a gente meio que por partir dessa premissa de trazer um histórico de tudo que aconteceu, um ciclo de vida. Então, eu sempre vou ter Bianca ali, eu vou saber que Bianca, 3 anos atrás, abriu uma conta. Bianca, depois de 2 anos, fez tal coisa. Bianca, depois o CPF de Bianca, que estava ativo, virou inativo. Ficou sujo. Exatamente. Ou tal pessoa faleceu. Enfim, a gente consegue ter ali o ciclo de vida na parte cadastral. E aí, quando a gente vai para outro space, né, da interface web, que é Transactions, que é muito mais focado ali na parte transacional, a gente ali também consegue partir dessas mesmas premissas de ser escalável, né? Então, a gente aprendeu muito com o nosso legado, nossos primeiros produtos ali. Então, a gente já fez uma interface considerando que o transacional, você tem, né, muitas transações por segundo, e você precisa processando e trazendo e buscando e filtrando uma massa gigante de dados. Então, a gente já aprendeu muito ali com o legado nessa nova interface, mesmo fazendo de um MVP, começando de um MVP, já pensando em que a gente precisaria escalar. Então, a gente já trouxe uma tecnologia ali de trazer banco não relacional para que as buscas fossem mais otimizadas, etc. E também partindo ali daquela mesma premissa que eu trouxe da parte cadastral de ciclo de vida. Então, uma cobrança não é uma cobrança solta que vira um recebimento solto, que vira uma devolução solta. Não, eu consigo ver o fluxo de vida ali. Da hora que ela nasce, um pedido, uma fatura, que se chamam em outros lugares também, uma cobrança, eu consigo ver da pontinha todos os IDs, informações que estão atreladas do comecinho até o final dela, assim. Então, a gente... Acabei falando aqui de personas que são ali mais focadas no transacional ou no cadastral, e mesmo dentro de cada parte dessa do produto, então, são vários produtos dentro de um produto, a gente consegue ali ver também subdivisões entre clientes internos e clientes externos também. Perfeito. E em relação ao aplicativo, Bruno? Isso, perfeito. Já no app, né, nosso cliente, que a gente chama de usuário, é o cliente final. Então, a gente brinca, né, que é o cliente do nosso cliente. Uhum. Esse cliente do nosso cliente tem diversos perfis, né? Tanto o perfil PJ mais simples, né? Então, a gente tem parceiros aqui que usam o nosso app ali como uma conta digital, que ele quer potencializar o serviço financeiro dele, com nossos serviços também. Então, eu posso ter diversos tipos de usuários, né? Perfis de usuários, sendo PJ. E também tem aquele tipo de usuário que é um gestor de uma PJ, por exemplo. Nosso app hoje consta com alçadas e aprovações, né? Então, é muito utilizado também para aquele PJ que precisa ali ter na palma da mão, né? Uma aprovação de uma saída de dinheiro, ele é um decisor, então ele usa o app ali para poder fazer esse tipo de ação. Mas essa também... parte de alçadas ela é bem legal, que também casa um pouco com o que você estava falando de gestão em relação a permissionamento, né? Que assim, a gente tem essa experiência, inclusive, aqui interna, de que existem muitos softwares bons financeiros. Mas que aí você não tem controle nenhum de quem vai acessar qual informação, e fica o time todo financeiro com acesso a dados sensíveis. Quando a gente fala de conta, a gente tá falando de dados pessoais das pessoas. Então, essa estrutura, para mim, é uma das mais legais, né? Assim, de fato, de você criar o usuário ali com especificidades do que ele pode e não pode fazer, principalmente, né? Dentro desses espaços. Essa era, inclusive, uma das grandes dores que a gente mapeou lá atrás nos nossos discoveries, de sensação de insegurança. Então, a pessoa ali que está no dia a dia financeiro, ela tem essa sensação de realmente o que eu estou fazendo é seguro? Será que eu estou fazendo errado? Será que tem alguém fazendo e eu não estou conseguindo enxergar? Então, toda essa história do feito conferido veio daí, de alçadas. E isso é bacana, que nossas alçadas do app acabam se correlacionando também com a interface. Porque a interface é um ambiente onde nosso parceiro pode configurar essas alçadas, dizer, ó, o usuário A pode ir até R$1.000 fazer um pagamento, mas a partir disso ele precisa do usuário B e C fazendo a aprovação.
e essas aprovações são lá no app. Então, E as contextualizadas, interfaces... correto? Tipo Exato. assim, dá para ser a aprovação de compra de Tal alimentos. coisa, perfeito. A aprovação para produtos de limpeza. Dá para dar o contexto também, né? Que eu acho que é algo que a gente brilha muito, principalmente no app. Que é o contexto de venda incluso na jornada do usuário, não só uma carteira digital. E eu sei que vocês já fizeram muitas customizações diferentes, assim, vocês não precisam abrir nomes específicos de clientes, mas eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre essas, assim, pequenas coisas. Eu sei que a Alçada veio muito para gestão de condomínios, né, que é uma coisa, enfim, básica de uso, mas eu sei que tem outros exemplos aí na casa. Exato. Nosso app, né, a gente acabou não falando também, é um aplicativo white label. Então, ele tem diversas personalizações já, digamos assim, de prateleira, né, de cores, tipografia. A gente tem pacotes de ilustrações para que... minha empresa, eu quero um pacote de ilustrações mais humanizada. Não, eu quero agora um pacote de ilustrações mais séria, dependendo do perfil da sua empresa, do que você quer passar para o seu cliente final. Mas não só isso. A gente vai além, porque a gente sabe que hoje em dia, né, conta digital tem em vários lugares. A gente teve um boom muito grande, né, de criações de conta digital em cada esquina. E hoje o usuário final não se atrai somente por isso, né? A gente tem grandes players no mercado que têm experiências muito boas também. Então, a gente faz questão de trazer nosso cliente para perto da gente, entender quais são as necessidades dele, quais são as necessidades do negócio dele e conseguir personalizar isso. Então, Alçadas foi um caso, a gente tem outros casos ali de ticket de metrô e transporte público, que a gente traz a conta digital para dentro disso, e outros vários que a gente também ou traz o fluxo e a jornada do cliente para dentro da gente, ou a gente pega parte do nosso app de conta digital e oferta ali para o cliente em outros formatos, né? E assim, gente, a gente tá falando, né, de aplicativo, interface web, mas até pegando o gancho do que o Bruno falou em relação a existirem já várias wallets no mercado, o que a gente tem aí para empresas que são de maior porte, que já têm as próprias experiências de conta, enfim, não querem abrir mão disso por causa do aplicativo, por exemplo? Perfeito. Um fato muito interessante sobre os produtos da Arin é que você não precisa obrigatoriamente contratar a jornada inteira para quem te ajude, enfim, o cliente a resolver uma dor ali, né? Então, não, poxa, o cliente já tem um aplicativo e ele quer usar só nossas APIs. Legal, a gente tem todos os nossos produtos integrados. Então, às vezes a dor dele é muito mais gerir a operação, né? Olhar ali tudo que tem abaixo e ele está integrando o aplicativo que ele já tem com endpoints que a gente tem ali na API e ele quer conseguir gerir ali por cima. A interface traz essa visão também. Então, na interface, ainda puxando o gancho sobre ser escalável, a gente oferece N possibilidades de um usuário acessar. Então, eu posso escolher que o cliente veja só a parte cadastral, eu posso escolher que o usuário veja só a parte transacional, eu posso escolher que o usuário que tem 600 PJs abaixo dele, um usuário veja 40, outro 50, outro 30, eu consigo controlar nisso e eu também consigo controlar poderes, digamos assim. Então, eu consigo dizer que, não, esse usuário ele faz ações de cash-out que são de maior risco, esse usuário ele vai aprovar ações de cash-out. Esse usuário, não, na verdade, ele tem poder de validar se uma pessoa vai ser aprovada ou não para abrir uma conta, ou esse usuário é só um viewer, né? Então, isso a gente vê bastante no mercado sobre níveis de poderes, mas a gente faz não só em nível de poderes, mas em nível de acesso à informação também. Então, a gente tem, inclusive, um grande case aqui dentro de casa, né? Que é um player enorme do Brasil, de revendedores de produtos de beleza, né? Que tem seu próprio aplicativo, mas quer consumir nossas APIs, nossa API de Pix, de boleto, e quer fazer essa gestão na nossa interface web. Então, isso é muito bacana, porque, como Bianca trouxe, ele não precisa contratar o app junto da interface web para ter esse poder. Ele tem um app dele, beleza, contrata nossas APIs de transacionais ou enfim, o que quer que seja, de KYC, né? Nosso motor de compliance, e consegue, na nossa interface web, acompanhar e gerir tudo isso. Como ela falou, né? Com o permissionamento correto. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem... eles precisam de setores diferentes do Brasil, né? De regiões diferentes do Brasil, e usuários que acessem somente essa região. Então, eu tenho que ter um usuário, né, dentro da nossa interface web, que só veja as revendedoras do estado do norte do país, outro que é do sul e outro que é do nordeste, por exemplo. E a gente consegue, a nível de permissionamento, não só
permitir ações e visualizações desses usuários, mas também agrupá-los da maneira que for mais interessante para a operação do cliente. Isso sem falar de... A gente não entrou aqui em critérios de possibilidades quando é puramente API também, né? Mas um cliente poderia vir aqui não porque ele quer uma interface ou porque ele quer uma interface web ou um aplicativo, mas ele quer contratar, por exemplo, o nosso Compliance as a Service. Então, ele poderia ali, não, quero só a parte de API de vocês, porque eu já tenho todo o meu fluxo, mas eu não tenho um motor de compliance. Eu quero pegar essa parte. Então, a interface, ela vem mais para complementar, né? Em muitos momentos, às vezes não vem como principal, às vezes vem como principal, mas também, quando não vem como principal a ser contratado, ele complementa. Então, poxa, eu ofereço para o meu cliente a possibilidade de ter todo um motor de compliance ali na API, e eu ainda ofereço para ele também a possibilidade de acompanhar isso numa interface e colocar pessoas da operação dele ali como diferentes níveis de usuários ali dentro. Então, pode virar, inclusive, até uma ferramenta de suporte, né? Assim, a nível de acompanhar a abertura de conta, manter o cliente informado em tempo real, tudo isso, correto? E aí, conversando com nossos clientes, a gente vê justamente que existem várias pessoas também lá dentro da estrutura dele, né? Então, vai ter a pessoa do financeiro que vai entrar para um objetivo, vai ter a pessoa ali do operacional dele que vai entrar para outro objetivo, e vai ter pessoas também de suporte que vão entrar ali porque querem conferir alguns dados específicos para atender a operação deles. Então, a gente consegue trazer uma interface que terceiriza essa operação da forma que diferentes dores podem ser atendidas. Perfeito. Às vezes a pessoa só precisa ali do end-to-end ID do Pix. Perfeito. Apenas aquele número. Aí vai ver a data de nascimento, se o RG tá válido. Não tem o menor sentido. Isso a nível até de risco, né? Quando a gente tá falando de atender empresas enterprise, de fato entrar nessa alçada, não é factível, né, ter esses acessos assim à torto e à direito. Se eu pudesse, Bia, resumir a interface web ali, eu diria que é a ferramenta completa para a gestão da operação end-to-end ali de um parceiro. Então, ele tem a parte de cadastro, acompanhamento desses cadastros, ele tem o transacional, ele tem o dia a dia da operação financeira dele e ele também tem, como você bem falou, muitos insumos para ajudar no suporte. Então, é um ID que ele precisa para entrar em contato com o cliente, entender o que está acontecendo, entender por que houve uma devolução, por que uma transação foi rejeitada, e assim por diante. A ação, né? Exato, enfim. Tudo em um só lugar, né? A gente, um dos temas que é recorrente aqui no podcast é o Everything as a Service que a Arin faz, e aí que eu acho muito legal até a forma, assim, vocês são pais do produto, então vocês poderiam ser os mais ciumentos aqui de falar, de jeito nenhum, não fiz o produto para isso, o produto é para ser usado dessa forma, o meu Discovery apontou pro outro lado, só que é muito bacana ver que essa cultura de não empurrar um stack de produtos no cliente é muito forte e horizontal dentro da empresa, né? Então, assim, cara, eu sei que você tem um milhão de reais pra pagar num projeto, mas você não precisa do aplicativo, não. Eu construí o aplicativo peça por peça, validei, mas eu tô te falando que você não precisa. Aí, isso perfeito, é muito diferencial. Bianca, pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente, desde sempre aqui dentro da Arin, né, na nossa cultura de produto mesmo, que Tice trouxe há muito tempo, a gente aprendeu a não se apegar à solução, e sim se apegar ao problema. Então, independente da solução, se é com a interface web, se é com as nossas APIs, com o nosso app, o importante é resolver a dor e o problema do nosso usuário. É uma característica muito forte nossa, né? Então, quando a gente está fazendo um modelo de negócio que a gente vai seguir com algum cliente X ou cliente Y, a gente costuma ter aquele step que é justamente desenhar o fluxo, né? Abrir um mirão lá antes de mandar uma proposta para entender mesmo qual é a dor. Então, velho, eu não vou te empurrar uma interface porque eu sou aqui apaixonada pela minha solução. Se eu entender que, na verdade, você já tem tudo e, na verdade, você precisa de uma parte específica da minha API. Então, é bem comum, né, bem recorrente a gente ter esse momento de sentar com o cliente e desenhar uma operação que faça sentido. E aí puxa também ali para uma característica muito grande nossa, como Arin, em geral, de não se limitar ao que a gente acha que é verdade ou que a gente acha que é melhor para o cliente, porque não necessariamente a gente vai dizer, quem vai dizer é o cliente, e a gente vai estar ali para interpretar também, porque nem sempre o cliente diz... Nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Exatamente. Mas eu tava tendo essa discussão, foi muito boa a discussão, que é aquela coisa, nem sempre o cliente sabe o que quer, mas às vezes ele sabe o que ele quer pedir. Perfeito. E se você não atender, pouco importa o que ele precisa, porque ele não vai nem te dar ali o espaço pra você realmente resolver a dor dele. Pô, se o cara tá falando que precisa que seja azul, primeiro eu faço azul e depois eu mostro pra ele que tem que ser roxo, né? E esse é o grande lance de não ser apegado à solução. É de, beleza, ele tem essa dor.
E aqui com o que eu tenho aqui no meu baldinho de produtos aqui da Arin, como é que eu consigo fazer uma combinaçãozinha aqui, ó, beleza. Não necessariamente, às vezes, uma aplicabilidade que a gente nunca teve com outro cliente, com o nosso produto, mas a gente entende que se eu juntar essa pecinha com essa pecinha com essa pecinha, aqui nos nossos produtos que a gente tem na Arin, a gente consegue fazer aqui toda a operação do que ele precisa de fato na dor dele. E aí, inclusive, agora você falou um pouco sobre isso de pecinhas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, assim, a nível de arquitetura, né? Tipo assim, qual é o processo para vocês continuarem construindo em cima dessas aplicações? Como que vocês conseguem manter essa escalabilidade sem perder aí tração nas atualizações, nos updates, enfim? Perfeito. Falando sobre interface web e puxando ali a parte da escalabilidade, por a gente, desde o começo, ter entendido que a gente queria colocar N produtos possíveis dentro de um produto só, a gente ali tem um infinito de possibilidades, digamos assim, né? Então, a gente hoje tem uma vertical ali estratégica da Arin, que a gente, ainda indo ali para o gancho do as a service, a gente tá ali com aquela frente de Land as a Service, né? Então, é a nova estratégia nossa da Arin aqui dentro. Então, um novo produto da Arin. Isso é um produto que poderia estar sendo considerado muito apartado e não internalizado. E aí, puxando ainda o gancho ali de... A interface é um produto que ele está 100% ligado e atualizado de acordo com o nosso API, com nossos produtos e o que a gente tem de leque de possibilidades aqui dentro, que ali, naturalmente, já nasce um novo space. Então, além de Transaction Accounts, que a gente deu foco aqui, a gente já nasce um novo space de Land as a Service focado em empréstimo e enfim, assinatura de contratos e todo o fluxo ali que envolve Land as a Service, né? Então, a gente acaba fazendo de uma forma que a gente consegue praticamente brincar de justamente criar novos espaços dentro de um produto só, né? E nessa brincadeira de montar e construir, customizar, eu sei que é muito fácil se perder, né? De virar um projeto conceitual. Aí eu queria saber um pouco mais sobre o time to market aí dessas soluções. Então, você falou de tipografia, iconografia, né? Como é o SLA hoje, assim, dessa esteira de... Tome aqui, sua interface, seu aplicativo, as chaves do reino, pode... Seu sonho aqui. Bom, a gente fala, né, que nosso processo de customização do app, né, e também da interface, tá ali junto com o cliente, né? Então, a gente troca muito com o cliente e, obviamente, a velocidade do cliente nos faz acelerar também. Hoje, a gente tem uma média de 30 a 40 dias, né, de personalização para entregar desde do zero ali para o cliente toma aí minhas especificações, são essas minhas cores, esse meu manual de marca, lança na loja. E aí? Temos aí 30 a 45 dias, que é um processo tempo... completo, inclusive, a aprovação na loja, correto? Isso, exato. A gente já tem uma certa experiência aí, cada loja de aplicativo tem o seu pormenor, digamos assim, mas a gente tem mais ou menos esse tempo e muitas vezes a gente corre junto com a própria preparação do cliente para ir para o mercado, né? A gente sabe que não é da noite para o dia que alguém lança um app, tem todo, né, uma expectativa ali e uma preparação necessária, tanto de suporte quanto de, né, marketing do que eles queiram fazer. Então, é mais ou menos esse tempo que a gente leva e a gente consegue entregar um produto que surpreende, digamos assim. Tem sempre aquela reunião de tirar a capa do carro, né? Já teve cliente de chorar, de verdade, assim, na reunião e falar, pô, era isso que eu queria, era esse app representa a minha empresa. E a gente, assim, né, fica muito feliz de conseguir pegar esses pormenores e conseguir representar ali um projeto maior. Pensando na parte interna, assim, né, a gente, aqui na área, a gente preza muito pelos nossos processos, digamos assim, né, e como a gente faz produto aqui dentro. Então, a gente tem uma relação muito sinérgica entre PMs e PDs aqui dentro, né? Então, a gente fala que aqui a nossa estrutura PDs e PMs são duplas. Então, a gente tem uma sinergia muito grande ali, onde todo esse processo é alinhado também. Então, esse tempo que o Bruno fala do começo da concepção até o final, os PMs são envolvidos, as PDs são envolvidas e pessoas de tecnologia ali também, junto com o cliente, justamente para fazer da forma mais refinada possível, de acordo com a expectativa. E, internamente, o que ajuda muito a acelerar é que a gente tem um processo de design aqui dentro muito bem estruturado. Então, nosso time de design já fez
adequações e projetos e processos realmente diferenciados, assim. Então, todos os nossos produtos de interface são completamente componentizados, feitos de uma forma que a esteira de white labelizar um produto, digamos assim, se torna muito mais rápido, né? Então, existe essa organização interna que é de orgulhar realmente. Pô, galera, muito legal, né, ver vocês falando, assim, dos produtos da Aren. É uma perspectiva diferente do que a gente já conversou aqui, né? A gente falou muito sobre regulatório, falamos sobre oportunidade de negócio, mas a gente não fala tanto, né, sobre a parte visual ali, a parte de UX, UI, que a Aren entrega com muita excelência. E é interessante ver vocês falando, né, porque por serem produtos white label, são produtos que vocês entregam pro mundo, né? Eu não posso virar agora pra câmera e falar, baixa o aplicativo da Aren, né, pra gente bater 1 milhão de downloads. É um conjunto de empresas que estão vivendo os seus próprios go-to-markets, né, de criação de contas digitais e que a gente acompanha aí, né, no dia a dia, mas não tem um mérito ali super relacionado. Então é bacana ver que vocês têm o mesmo grau de orgulho, né, que qualquer outra empresa teria. E aí, nessa linha, né, eu queria coletar de vocês, né, assim, apostas, impressões, futurismos, né, de para onde vai essa vertente de interfaces aqui na área. Boa, eu vejo que o app ali a gente entrega, né, todos os principais serviços financeiros, então a gente já é bem completo. É claro, quem já está à frente já está se preparando para o Pix automático, a gente já está muito de olho no Direct e como ele vai se encaixar, né, na nossa jornada do app, então isso é algo que hoje está na nossa visão, e sempre pensando em como a gente pode otimizar nossa jornada, otimizar ali a jornada do usuário, né, que a gente chama de cliente do nosso cliente. Então, esses são os nossos caminhos ali do app. Pensando na interface web, partindo ali da premissa de que a gente quer sempre que, quando contratada a interface web, ela seja uma aliada muito forte ali de quando nossos clientes contratam nossas APIs. Do básico que o nosso time já sabe é que nossa interface precisa sempre estar atualizada ali em relação ao que a gente tem na API. Então, querendo ou não, naturalmente ela vai estar sempre crescendo com o que é construído na API, a gente não para nesse sentido, mas também pensando no nível de personalização. Então, a gente tem tido muitas demandas de, além de white labelizar, a gente criar features personalizadas mesmo. Então, algo que talvez não esteja ali no que a gente já tem muito completo do leque de possibilidades de funcionalidades. Até hoje, o cliente traz como algo que ele precisa muito específico para a operação dele. Então, a gente acaba se abrindo muito para essas novas features também, né? Então, a gente tem aqui uma base muito consolidada aqui de, como o Bruno falou, dos principais touchpoints que a gente precisa ter com os clientes e com os usuários, principalmente avançando ainda para trazer o que a gente tem de básico, mas ainda de forma simples e completa, seja em lote, seja de forma recorrente, tendo empacotamento dos nossos produtos de diversas formas, então isso hoje a gente já tem. Então, a gente acaba vendo um futuro aí muito de avançar junto com nossos clientes, assim, né? Então, a gente conseguir personalizar junto com as operações que fazem sentido para o nosso cliente, agregando o portfólio que a gente já tem hoje muito completo. Sim, e aí eu vou aproveitar que você está aqui no podcast, né? Bica, além de head de produtos, ela também está se tornando um pouco head de projetos. E a gente está passando, né, por Perfeito. Amadurecimento. Esse pivô na área, vamos dizer assim, de transformar uma esteira de produto, na verdade, de uma esteira de projeto para produto. E essa capacidade de usar uma tecnologia única, né, que é o Smart Core, e poder fazer isso, né? Poder fazer um projeto super específico, super nichado e incluir num portfólio de produto de prateleira. Isso é muito bacana. A gente brinca que eu tô virando head de Prodeto. Prodeto, né? Aqui, mas acho que o grande lance aqui é a gente... Como a gente já tem um tempo considerável, né? A gente fala que o tempo da área é um tempo diferente, então o tempo que a gente já tem, já dá pra gente ter uma noção muito grande do que existe de possibilidade de produto hoje em dia. E quando a gente entra em projetos maiores, que geralmente demandam, né, algumas etapas ali que duram um pouquinho mais de tempo, porque é um projeto enorme, comparado com quando a gente simplesmente entra com um cliente que vai pegar nossos produtos que estão ali no portfólio, a gente tem a necessidade de ser ágil nessa capacidade de poxa, eu sei o que tem aqui dentro, eu tenho a capacidade aqui de conseguir unir as pontinhas para oferecer o que o meu cliente precisa. Então, eu tenho aqui a noção como produto, né? A gente, como produto do que existe em casa, e a gente consegue facilmente fazer as sinapses ali do que, eu pego essa parte do nosso produto, com essa parte do nosso produto, com essa parte do nosso produto, e a gente junta tudo, né? 3 partes aqui de 100 partes, digamos assim, e a gente
dar para o nosso cliente uma parte muito mais personalizada de projeto, que abranja tudo que ele precisa que a gente já tem e que a gente juntos também trace ali o que a gente precisa construir juntos. Então, isso tem sido uma demanda que cada vez tem crescido mais, né? A gente juntos, escopar, sentar juntos mesmo, abrir ali, como eu falei, abrir o mirão. Consultoria as a service. Exatamente. Então, ouvir a dor e já entrar ali na dor do cliente. A gente tem muita essa característica de, poxa, eu quero resolver sua dor realmente. Então, vamos juntos aqui, que eu quero pensar junto com você. Não é software, né? A gente não tem muito esse perfil de, sou software house. Não. SaaS B2B. Toma. Não. É tipo, vamos sentar aqui, poxa, eu vou te ajudar com o meu portfólio e com minha experiência que eu tenho de produto aqui, em tudo que a gente já viu aqui internamente com outros clientes, etc. E tudo que deu certo, que não deu certo. E eu quero com você que você dê certo, porque se nosso cliente dá certo, a gente dá certo também. Exato. Então, E linka um pouco do que foi falado aqui no podcast passado de Infra as a Service, né? Infratech as a Service, de que a diferença da gente para uma software house, que também constrói as mesmas coisas, é de que a gente entende do que a gente está se propondo, porque a gente mesmo usa os nossos produtos, né? Então isso é muito bacana. E eu acho que hoje a gente agradece a nós mesmos e aos nossos times e aos times de tecnologia do passado, que sempre se perguntaram, e se eu quiser fazer isso, pode? E isso aqui, pode? Então a gente construiu tudo muito agnóstico, de fato, para que hoje a gente tenha esse leque de possibilidades, não só de entregar os produtos de prateleira, mas também de forma rápida e assertiva entregar também as personalizações para os nossos clientes. Perfeito. E acho que a gente ter decidido lá atrás construir do zero, então, saindo do que a gente está conversando de interfaces aqui, e óbvio, indo ali para a API, que está conversando sempre com nossas interfaces, a gente tem o nosso próprio core, a gente tem o nosso próprio motor ali financeiro, desde tudo. Então, nossa gestão de ledger, nossa gestão de contas, a parte de integrações transacionais, etc., é tudo nosso. Então, isso faz com que nós mesmos sejamos clientes de nós mesmos, tendo ali a interdependência entre os nossos produtos, e isso garante uma agilidade muito maior. Porque a partir do momento que deu bastante trabalho, sim, construir do zero um core bancário, né, que a gente brinca que a gente não sabia onde a gente estava se metendo, mas quando a gente viu já era tarde demais e estava dando muito certo, porque a gente sempre foi muito ligado nessa parte de garantir uma tecnologia boa. Por isso, TechFin, né? A gente sempre foi mais focado aqui em ser uma TechFin, não necessariamente uma fintech. A gente consegue, então, fazer uma interface mais ágil. A gente consegue white labelizar de uma forma mais rápida. A gente consegue criar uma feature nova do zero para o cliente de uma forma muito mais rápida, porque a nossa base estrutural aqui, o nosso core bancário é nosso. E ele já está muito bem consolidado aqui. Então, isso acaba sendo um ponto que influencia bastante aqui na ponta, nos produtos de ponta, digamos assim, né? Perfeito. Bom, pessoal, acabou o nosso tempo por hoje. Eu gostaria de agradecer muito que vocês tiraram um pouquinho do tempo bem cheio de vocês, né? De planning, pré-planning, de pré-release e release, para virem aqui. E escopo e por aí vai. Enfim, queria agradecer, né? Para vocês contribuírem um pouco aqui para o nosso humilde canal. Obrigada, Bia. É uma honra estar aqui. Realmente é muito bom estar contribuindo e trazendo um pouquinho do que a gente vive todos os dias aqui, nessa loucura que é ser de produto que a gente ama, e junto com vocês, né? Então, obrigada. Exato. Obrigado. Me chame mais vezes. Adorei o papo. Bom, se você quer acompanhar os próximos conteúdos do Arencast, né, descobrir um pouco mais sobre esse universo de tecnologia financeira, siga a gente no Spotify, Arencast, e também se inscreva em techfin.review para acompanhar todas as novidades do mercado financeiro.